Vamos chamar a Ava Santiago, então, para conversar aqui com a gente. Boa tarde, vereadora. Seja muito bem-vinda à live da tarde do DCM. Boa tarde, Maria, Pedro, boa tarde, Genuíno. É muito incrível estar aqui com vocês no DCM, cumprimentá-los pelo trabalho formidável que vocês fazem na democratização da notícia, uma mídia independente, qualificada, e é isso, vamos construir o bom debate, porque nós venceremos, eles passarão e nós passarinho. Sempre. Muito bem, Ava, um abraço, boa tarde, viu? Boa tarde. Ava, deixa eu te perguntar, eles passarão, eu passarinho, você tem razão. Total. Ava, deixa eu te perguntar, você falou que nas igrejas evangélicas, e eu quero ouvir o Genuíno também a respeito disso, que é um assunto que está permeando essa eleição, no Datafolha, os progressistas, os democratas ficaram assustados ainda com a resiliência do eleitorado evangélico com o Bolsonaro, não teve nenhuma mudança de votos, mas você falou que dentro das igrejas eles estão substituindo Jesus, Deus, Cristo, pelo mito. Tem um mito, inclusive, de canções antipetistas por conta do público evangélico. E você estava falando que justamente a gente não pode, a gente não tem que nos converter ao Bolsonaro. A gente não pode, sim, eu estou resumindo aqui, simplificando o que você declarou. A gente não pode jogar o mesmo jogo que eles estão jogando. Não pode usar das mesmas táticas, não pode usar da mesma baixaria. Eu acho que eles vão realmente na questão, é muito baixa a discussão deles em cima da religião cristã. Eu queria que você comentasse as suas declarações recentes e falasse um pouco como é que a gente lida com essa onda dentro das igrejas evangélicas que o Bolsonaro está proporcionando. Seja bem-vindo, Ava. Desculpa pela pergunta longa. Obrigada, Pedro. Olha, dizer que... Tá mutado? Não, tá me ouvindo? Tô, agora ok. Tá, vai lá. Dizer que o que tem acontecido hoje, e não começou hoje, eu tenho falado isso sempre, a gente está experimentando a consolidação de um processo muito brutal que começou há um tempo, ele foi startado de maneira mais significativa na Lava Jato, e esse processo ele trouxe a pauta moral para o meio evangélico de uma forma muito perversa e já prevista na Bíblia, viu, gente? Quando Jesus exorta lá na Bíblia, ele diz: vocês estão querendo tirar o cisco do olho do teu irmão sem tirar o argueiro do seu próprio olho. Isso é o reflexo de uma mentalidade que é muito rígida para julgar o seu semelhante e muito condescendente consigo mesmo. E aí eu tenho feito essa análise a partir do meu entendimento do evangelho e um pouquinho da política também, de que por que a gente tem tanta dificuldade em fazer com que determinados segmentos, determinadas lideranças evangélicas admitam que Bolsonaro não nos representa. Porque aí eles estariam admitindo sobre si mesmos, sobre as suas próprias incoerências acerca do que eles apontam no outro e do que eles mesmos praticam. Então, esse é um ponto crucial para a gente entender essa dinâmica. Eu ouço muita gente me perguntando: nossa, mas por que o Bolsonaro está sendo idolatrado? Em alguns contextos, não em todos, porque a comunidade evangélica é muito complexa, em alguns contextos eu vejo pessoas se identificando com o Bolsonaro, porque elas também têm um discurso que é de cobrança das outras pessoas e uma prática que não é condizente ao que elas cobram dos outros. Então, elas não podem abandonar o Bolsonaro, porque senão, se as vísceras do Bolsonaro estiverem expostas, as vísceras dessas pessoas também estarão expostas. E tudo isso opera para a manutenção dessa adoração ao Bolsonaro. Eu fiz 33 anos ontem. Esses 33 anos foram vividos dentro da Assembleia de Deus no Brasil. Os meus pais são pastores, os meus tios são pastores, os meus primos são pastores, por parte de pai e mãe. Essa igreja me deu tudo que eu sou, essa igreja me alimentou, essa igreja me sustentou, porque o meu pai vivia disso.
Meu pai vivia da prebenda. Meu pai nasceu pobre e morreu pobre. Minha mãe, logo depois que meu pai faleceu, minha mãe precisou, como eu disse lá para o presidente Lula, minha mãe precisou fazer marmitex para vender, para sustentar meu irmão e eu. Então, essa igreja é muito importante para mim. Me fragiliza muito, Pedro, Genuíno, Maria, me fragiliza muito ver que essa igreja, que sempre foi comprometida com a obra social, que sempre foi comprometida com a verdade, essa igreja que é composta, em sua maioria, por pessoas pobres, por mulheres negras, por pessoas trabalhadoras, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é uma maioria de Silas Malafaia, não é. A Assembleia de Deus é uma maioria de pessoas de verdade, pessoas comuns, pessoas boas. Como é que essa igreja deu espaço para que o bolsonarismo se tornasse em nosso meio uma prática de fé? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, se você disser na igreja que você não vota no Bolsonaro, você é tido como diabólico, como anticristão. Isso é, sem dúvida, uma ameaça às igrejas muito maior do que o que eles dizem que o PT ia fazer. Porque se você dilui os vínculos entre irmãos, se você faz com que crentes briguem entre si, se você faz com que outro ser tenha a centralidade da fé que não seja Cristo, isso sim ameaça as igrejas, isso sim fecha as igrejas, e não o que o Lula fez de garantir que a gente tivesse acesso a uma alimentação segura, à universidade. O que fecha as igrejas é destruir a comunhão entre os crentes, e é isso que o bolsonarismo está fazendo. Muito bom. Genuíno? Eu queria, em primeiro lugar, concordar, Ava, Santiago, com a sua manifestação. Eu sempre achei que a religião é a lei da consciência. E como lei da consciência, ela é intocável. E tem que haver um respeito profundo ao ato religioso das pessoas que têm na crença um ato de extensão do seu ser, da sua maneira de viver, da sua maneira de se relacionar. Nós não podemos fazer o jogo que eles fazem. Nós temos que ter uma visão da pluralidade, do respeito e não aceitar o que eles pregam, que é satanizar as relações humanas, as relações entre as pessoas, através de um processo de culpabilidade, de um processo de vingança, de um processo de medo, de dominação do outro. A religião tem que brotar a liberdade, tem que brotar o bem-estar, tem que brotar uma relação de confiança entre as pessoas. A maneira de se relacionar com a religião, ela não pode ser uma maneira sofredora, culposa, e eles transformam isso numa culpa. Por que tem que ter um mito? A religião não pode viver de um mito, a religião vive de uma crença que os humanos estabelecem com a sua subjetividade. E essa crença ela é profundamente autêntica e tem que ser respeitada. Por isso que, quando se faz essa espécie de intolerância, de guerra santa, eu acho que a humanidade já viveu momentos dramáticos. A gente sabe como é que isso começa e não sabe como termina, porque a política é uma escolha. Quando você mistura a política com crença, a crença é algo mais sublime, mais interior. Você não pode fazer essa mistura. A religião tem a ver com a política, mas não pode ser essa a utilização. A utilização coisificação e nega a ideia subjetiva da crença. Por isso que eu queria manifestar essa visão que a vereadora está colocando, que eu acho muito correta, dentro de um país com as nossas características, com a nossa pluralidade, com a nossa formação, com essa comunhão de destinos. E é isso que nós temos que fazer. Eu acho que nós temos que criar uma prática que não é estatal, isso que o Estado é laico, criar uma prática de respeitosa, inclusive no terreno das políticas sociais. A vereadora sabe melhor do que eu de que a própria obra social das religiões tem que ser valorizada e levada em conta, porque diz respeito à solidariedade. Você sabe, né, vereadora, que em muitas áreas desse país as igrejas e as religiões dão um amparo a pessoas que estão no limite. Isso nós temos que valorizar. Agora, essa utilização prosaica do medo, da arma, da violência, de considerar o outro inimigo e tem que matar, a ideia do inimigo, a ideia binária, isso é a negação da religião, porque a religião é compaixão, a religião é compreensão, a religião é dar a mão para o outro, e não essa ideia da arma, do ódio, do medo, do inimigo. Eu acho que eu queria apenas enfatizar minha concordância
Com a palavra da vereadora Ava Santiago. Eu queria perguntar para a Ava, e depois eu posso ouvir o Genuíno também sobre isso. Ava, como é que se consegue combater o bolsonarismo dentro dos templos, né, das igrejas evangélicas? Assim, o que pode ser feito para desmontar esse grande esquema bolsonarista de poder dentro das igrejas evangélicas, vide Damares, Silas Malafaia e tantos outros personagens que a gente tem no nosso cenário da política nacional? E eu queria pegar essa pergunta da Fernanda e fazer só um complemento. Tá tarde demais para mudar esses votos, Ava? Olha, eu recebi alguns feedbacks que me deixaram muito esperançosa, de pessoas que disseram, olha, eu não ia votar no Lula, e depois que eu vi seu vídeo falando sobre o uso da fé, eu decidi votar. Eu acho que é difícil fazer essa avaliação nesse momento, porque nós acreditamos muito no que a gente experimenta dentro das nossas comunidades de fé. E a gente não está errado de acreditar. Eu passei a vida inteira sabendo que qualquer coisa que eu precisasse recorrer, eu poderia recorrer aos meus irmãos de fé. Então, como é que eu posso, nesse momento, entender que talvez sejam esses irmãos de fé que estão mentindo, operando a mentira, mentindo de propósito? Se quando eu precisei ir no hospital, eu liguei, foi para um deles para me levar porque eu não tenho carro. Se quando eu engravidei, agora falando do meu exemplo pessoal, quando eu engravidei, as irmãs da igreja fizeram um chá de fralda para mim, gigantesco. Enquanto eu estava dando à luz, elas estavam celebrando a vida do meu filho que ia chegar nesse mundo. Como é que eu posso simplesmente dizer, eu não acredito no que você está me falando? A gente precisa, nesse momento, ter algumas cautelas. A primeira delas é, antes de querer virar o voto das pessoas, querer fazer com que essas pessoas não reproduzam mentiras. Eu tenho trazido isso como estratégia, que é tudo bem, você pode votar no Bolsonaro, mas você está ligado que isso aqui não é verdade? Porque votar no Bolsonaro não te faz menos cristão do que eu. Mentir atenta contra o evangelho. E que se a gente conseguir fazer essa desassociação entre o voto dessas pessoas e a engrenagem de surrupiar e sequestrar a nossa fé, a gente pode, depois de passar por essa barreira criada por mentiras, até mesmo mudar o voto dessas pessoas. Mas o primeiro ponto é enfrentar a enxurrada de mentiras, diminuir a propagação, diminuir o alcance, e aí depois a gente ir mudando os votos. Eu digo isso porque eu tenho sido muito atacada na minha igreja, sabe? Muito. Eu também tenho recebido muito amor. A gente tem que se apegar nisso. Mas um dos ataques que eu sofri, eu recebi uma mensagem imediatamente de um pastor que vai votar no Bolsonaro, e ele mandou assim, minha querida irmã Ava, essas pessoas que estão te atacando é porque elas são incapazes de aceitar as verdades que você está dizendo de forma muito elegante, de que sim, tem crentes que idolatram Bolsonaro. Eu vou votar nele, mas ele não é o meu Deus é Jesus Cristo, quem salva é Jesus Cristo. E você pode ficar firme e segura na sua salvação, porque o que eles estão dizendo é mentira, e é por isso que eles estão te atacando. Então, essa pessoa, ela já está totalmente consciente, ela não reproduz mentiras, muito pelo contrário, ela ajuda a enfrentar mentiras. Então, nós já podemos entendê-la como um aliado nosso, porque o nosso maior inimigo hoje não é o Bolsonaro na urna, o nosso maior inimigo hoje é a instituição da verdade. O nosso maior inimigo hoje são os nossos pilares institucionais. É o que fica de verdade para ser compartilhado. E se a gente conseguir resgatar isso, a consequência disso é que a gente consiga também fazer um debate eleitoral. Não dá mais para a gente pensar esse momento apenas como eleitoral, porque ele foi além. Ele está corroendo os relacionamentos, ele está corroendo as instituições, e a maior prova disso é que com a quantidade infinita de crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro, o TSE é incapaz de impedir essa candidatura. Eu sou socióloga, eu atuo como pesquisadora da política há muitos anos, antes de ser vereadora. Quantas candidaturas eu já vi sendo caçadas por muito menos? O que é isso, se não a enxurrada de mentiras, corroendo até mesmo o funcionamento das instituições? Então, se eu posso dar um conselho nesse segmento, antes de tentar virar o voto, neutralize as mentiras para depois fazer as instituições voltarem a funcionar.
Tem que cobrar os cristãos para eles serem cristãos de fato, né, Ava? Essa que é a questão. Cristão de verdade não mente. É o que eu tenho dito, a gente está precisando pregar o evangelho para crente, porque tem ateu que está vivendo muito mais o evangelho que nós, entendeu? Então, assim, e eu mencionei isso lá em São Paulo, eu conversando com a Benedita e com a Elisiane, a quem eu quero fazer aqui um desagravo. O que a senadora Elisiane passou na Convenção das Assembleias de Deus é uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto uma política da igreja receber uma nota de repúdio pelo seu posicionamento. Sabe por quê? Porque a gente tem, aqui em Goiás, a gente tem deputado crente que já foi preso por esquema de rachadinha. A gente tem deputado crente que já foi preso por esquema de funcionário fantasma. E a convenção não produziu uma notinha, não falou nada. Aliás, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus da missão, que é a da Elisiane, que é a CGADB, e a minha de Madureira, nenhuma das duas deu um pio sobre o pastor Gilmar Santos, utilizando a nossa fé para produzir esquema de corrupção junto com outro pastor da presbiteriana, o Milton Ribeiro. Nada se falou sobre isso. Agora, uma nota de repúdio para a senadora por causa do voto dela, enquanto a gente está abrigando pastores desonestos que usam a nossa fé para fazer esquema de corrupção dentro das nossas igrejas, às custas da boa vontade, da boa fé dos crentes, disso a gente não fala, as convenções não falam. Então, meu desagravo à senadora Elisiane, que ela siga firme e com coragem no trabalho dela. E para finalizar, nessa conversa que eu tive com ela, eu disse, sabe o que está faltando? Leitura bíblica. Porque os crentes e os católicos, foi o que aconteceu lá em Aparecida do Norte, quando o arcebispo falou sobre algo elementar do evangelho, que é o combate à fome, ele foi chamado de comunista, que é histórico, né? Uma frase que eu até citei em outros veículos, que o Dom Helder já falava, né? Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo, quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Entretanto, o que a Bíblia diz? É mais fácil um rico, aliás, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que o livro de Atos diz, e eu acho muito importante dizer, quando Ananias e Safira foram lá prestar oferta, a Bíblia diz que o livro de Atos fala que por eles não terem entregado tudo e terem sido enganosos e gananciosos, é que eles foram mortos, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu ler isso agora, eu vou ser comunista? Então a Bíblia é comunista. Porque é a Bíblia que manda cuidar do órfão e da viúva, porque é a Bíblia que manda cuidar dos refugiados, porque lá no livro do profeta Ezequiel está dizendo, terei eu prazer à morte do ímpio? Não, pelo contrário, antes eu quero que o ímpio se arrependa e faça bom caminho. Isso é ressocialização, eles chamam isso de defender bandido. Então isso é coisa de comunista? Então, ou seja, nós falhamos no ensino da Bíblia, porque tão somente o domínio da palavra já nos pouparia de muito desses episódios lamentáveis que têm acontecido entre a cristandade brasileira. Muito bom. Genuíno quer comentar? Eu queria comentar uma parte muito importante, Ava, Santiago, que você colocou aí, a verdade versus a mentira. A verdade na história da humanidade ela é libertadora, ela é transformadora. Alguns até, como eu, dizem que é revolucionária, porque ela muda o status quo. A verdade, ela liberta, ela faz com que a consciência, que o espírito, que o corpo se relacione de outra maneira. A mentira é a opressão, é o medo, é a enganação, vamos dizer assim, é a encenação daquilo que a própria igreja coloca, a própria Bíblia coloca como os fariseus e hipócritas. O que é a hipocrisia? O que é o farisaísmo? É a negação da verdade. Então, a ideia da verdade, você tem toda a razão. É muito importante iniciar esse debate sobre a verdade e a mentira, porque a partir daí você abre, você arma as consciências para discutir outras coisas. É claro que essa visão de criar um mito, uma das características, você sabe disso, Ava, melhor do que eu, uma das características da religião não católica era não ter a mitologia dos santos. Como é que agora você cai na mitologia dos indivíduos? Isso é uma contradição insolúvel. Então, eu acho que você tem toda a razão. Essa ideia da mitologia é para produzir a alienação, a enganação. E eu acho que a verdade, como ela transforma,
A verdade, como ela liberta, a verdade prevalece, porque a verdade transforma, é a consciência daquilo que se busca, que se pesquisa, e as pessoas não ficam escravas do outro, nem da outra, porque ela está pensando, ela é sujeito e sujeita. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Por isso que nós temos que ter uma relação muito cuidadosa com as religiões para não reproduzir qualquer tipo de intolerância ou fazer o jogo que eles querem colocar para se fazer. Eu acho que essa tua contribuição é importante. E esse tema da verdade versus a mentira é fundamental para a gente romper com essa lógica binária do inimigo e do amigo. Que foi essa lógica binária, né, Santiago, que você viu que produziu o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Era isso que eu queria acrescentar. Uhum. É bem excelente isso que o Genuíno mencionou, até porque na lógica Jesus ele veio em contraposição a esse binarismo de bem e mal. Tanto que em todas as suas metáforas, em todas as que a gente chama de parábola, ele coloca isso como aquilo que é tido como muito bom pode, na verdade, abrigar uma grande perversidade, e aquilo que é tido como menor, como pior, na verdade, abriga um coração contrito, né? Quando ele fala, por exemplo, do fariseu e do publicano orando na sinagoga, e aí, enquanto o fariseu orava em alto e bom som, Senhor, eu não sou como aquele publicano, eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres, eu guardo o sábado, e o fariseu orando altão para chamar a atenção. O publicano estava lá no seu cantinho, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pior dos pecadores. E aí Jesus termina, adivinhem qual dos dois foi ouvido e atendido por meu Pai que está no céu? O publicano. Então, Jesus, com as suas parábolas, com as suas metáforas, ele foi muito eficaz em inverter essa lógica do dualismo, porque aquele que se diz grande, santo, suficientemente capaz de glorificar a si mesmo, é aquele que menos precisa de misericórdia, e Jesus não veio para ele. É o perdão, né, Ava? Essa é a questão. Eu concordo inteiramente contigo. Muito bom. Tem um vídeo da Ava só para mostrar. Acho que era bacana para a audiência também saber qual o discurso dela que eu estava falando na primeira pergunta. E depois eu vou passar para o superchat, tá, Mafê? Aí a gente lê as perguntas do nosso público. Mas ó, o vídeo é esse aqui, só para a gente ver. 45 segundinhos, vamos lá. Escolheu estar do lado da justiça, porque o evangelho de Cristo nos faz permanentemente inquietos com a injustiça. Então, todos aqueles que são perseguidos merecem estar do lado da igreja e dentro da igreja, porque, como bem colocou a senadora Marina, ministra, eu prefiro 1000 vezes ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. É por isso que eu estou ao lado de Lula, ao lado de Alckmin, com as mães e pais evangélicos desse país, porque o lugar da igreja é combatendo as injustiças. Deus abençoe. É isso. A gente perde alguns combates, mas a gente tá do lado mais legal, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, eu vou ler aqui os superchats que foram chegando. Quero dizer que ainda faltam, me corrige, Pedro, R$122. É isso para a gente alcançar a nossa meta? É isso aí, falta 122, mas ainda estamos... Não, faltam 160, mas, gente, ainda estamos 100 membros, audiência bombando aqui na nossa live, então pinguem contribuições, façam perguntas aos nossos convidados, é uma forma, você financia o canal, e ao mesmo tempo você também participa aqui do bate-papo com a gente. Vamos lá. Isso aí, o Flávio Ágio, todos nós contra a neoditadura, força DCM. Jorge Santos, salve Genuíno, que alegria vê-lo de novo na luta. Saudade da época do Equipe, suas aulas e conversas inesquecíveis. Um grande abraço. O Tony Barbosa, falando ainda sobre a Célia Chacriabá, que já saiu aqui da nossa live. Essa Célia é tão foda como Renato Freitas, verdadeiros guerreiros. O Leandro Gomes, fatos sobre desmatamento na Amazônia com Lula, queda de 67%, com Bolsonaro, alta de 73%. O DCM é necessário, um quarteto maravilhoso para o Brasil. Abraço, Paulo também... O Paulo Marques também diz que Mafê e Pedro são muito necessários para o jornalismo brasileiro. Vamos ajudar.
Ele também fala, Ava, caso o Lula ganhe, como ficaria o cenário em relação às igrejas evangélicas? Aí tu pode falar daqui a pouquinho, só vou terminar de ler os superchats aqui, tá? O Guiomar Wiesel, 19 horas, live Lula e Janones. A gente vai retransmitir aqui, segue aqui no link da tarde, fica aqui que vai passar a live do Lula e Janones às 19 horas. E o Paulo Marques, a disputa de interpretação da Bíblia para favorecê-los? Essa é outra pergunta para ti também, Ava. Pode responder. Na verdade, eu não acho que haja uma disputa de interpretação da Bíblia, porque para isso eles precisam ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para depois disputar a Bíblia. Esse foi um desafio até que eu fiz para aquele youtuber que virou deputado, porque eles só usam os argumentos. Eu sou contra... Olha só, dá para falar numa mão os argumentos deles. Eu sou contra o aborto, contra a sexualização precoce de crianças, a legalização das drogas e o comunismo. É isso que eles usam. Não enche uma mão de argumentos. Aí eles ficam repetindo isso. Por que que eles não trazem argumentos teológicos? Porque eles não conhecem a Bíblia. Não conhecem. E se eles não conhecem a Bíblia, não tem nem como disputar a Bíblia. O que está sendo disputado é o falso moralismo. O que está sendo disputado é um terror imaginário. O que está sendo disputado foi criado para ser disputado, entendeu? Não tem base nenhuma no evangelho. Até porque eu desafio, e tem alguns eleitores do Bolsonaro comentando na live, agradeço o engajamento, e estou aberta para um debate teológico com vocês. Porque se o Lula representa uma mentalidade diabólica e o Bolsonaro representa uma mentalidade divina, vamos submeter as práticas do Bolsonaro ao que diz a Bíblia. O Sermão da Montanha, que manda chorar com os que choram, que diz que bem-aventurados são os pacificadores, que Jesus diz, malditos, apartai-vos de mim, porque eu tive preso e não me visitaste, tive frio e não me cobriste, tive fome e não me deste de comer. E aí eles perguntam, quando, Senhor, que nós não te visitamos na cadeia? Ele disse, quando vocês deixaram de visitar quem precisa. Vocês deixam de fazer a mim quando deixam de fazer para quem precisa. Então, como é que a gente pode dizer que o Bolsonaro representa os nossos valores se nenhuma de suas práticas se sustenta diante da verdade do Evangelho? É verdade. E eu tinha uma das perguntas que era como é que tu acha que vai ficar o cenário das igrejas evangélicas caso a eleição do Lula? Verdade. Eu acho que, independente de quem ganhar a eleição, nós temos uma igreja em frangalhos, uma igreja de muitos vínculos destruídos. Eu dei esse exemplo numa entrevista no UOL, e a minha mãe, gente, a missionária Raquel, a minha mãe foi professora do meu pai no seminário de teologia, e foi assim que meu pai se tornou pastor. Se apaixonou por ela, que ele não era bobo. E aí, ela é uma das pessoas que mais entendem de Bíblia que eu conheço. Na sua prática de vida, é uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheço. E muitos dos pastores aqui de Goiás foram alunos dela, se tornaram pastores porque passaram nos bancos em que ela ensinava. Essas pessoas hoje estão chamando a minha mãe de diabólica, dizendo que ela não é crente. Se uma mulher que dedicou toda a sua vida a construir uma igreja, essa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, Cruel isso. Se uma mulher que ficou viúva porque o seu marido, meu pai, estava voltando de uma igreja em que ele foi pregar e sofreu um acidente de carro, se essa mulher não é crente porque não vota no Bolsonaro, me desculpem, eu me emocionei, porque Fica tranquilo. eu não conheço outra forma de ser crente que não seja a forma que essa mulher me ensinou. Porque nós já abrigamos moradores de rua na nossa casa e as pessoas falavam assim, Raquel, você é doida, porque seu filho é criança, falando do meu irmão caçula, você não tem marido, como é que você bota essas pessoas dentro de casa? E minha mãe respondia, a Bíblia diz que uns sem saber hospedariam anjos. Eu que não vou fechar minhas portas e deixar de hospedar anjos na minha casa. Então, essa mulher está sendo chamada de anticristã. Então, esse é o retrato da igreja brasileira. E nós que tivermos couro duro, não julgo quem saiu porque não aguentou, mas nós que tivermos couro duro, eu peço, permaneçam nas suas congregações, porque passará pelas nossas mãos a restauração da igreja brasileira, do que restar dela, da nossa comunhão, porque é isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele é o verdadeiro inimigo da igreja brasileira, porque ele nos deixará
totalmente soterrados debaixo de mentira, debaixo de inimizade, debaixo de ódio, e nós teremos que reerguer essa igreja. Então, onde nós temos recebido acusação, que a gente devolva com comunhão e com perdão, porque só isso será capaz de nos fazer ser igreja novamente. Maravilha. Muito bom. Estão chegando mais chats, né, Mafê? Chegaram aqui mais superchats. O Felipe Carvalho, tão bom ouvir a Ava. Eu estava achando que eu era um analfabeto ao ouvir o que certos pastores falam por aí. O Leonardo Lani de Abreu, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5,6. Kaila... Isso. Kaila Maria Souza, salva, arrepiei com a sua fala, obrigada. E a Estela Santos, se o Bolsonaro estiver certo, Jesus estava errado. Esses foram os superchats. Maria Fernanda, eu queria cumprimentar a Ava Santiago pela ela ter citado o Sermão da Montanha. Aliás, quando eu tive muito contato com a Igreja Católica, quando morei, inclusive, com um padre na cidade, perto onde eu morava, na roça, uma coisa que mais me tocava era o Sermão da Montanha. E quando eu vivi momentos dramáticos, na época da ditadura, que eu tinha contato com religiosos, não só da Igreja Católica, uma coisa muito importante era a lição que um deles falou para mim. Solidariedade é quando a gente dá a mão para quem está caído. Quando a gente dá a mão para iguais, não é solidariedade, porque você está cumprimentando. Agora, solidariedade é quando você dá a mão para quem está no chão. Aliás, ele usava essa que era a frase baseada no Sermão da Montanha, que depois o famoso escritor colombiano, Gabriel García Márquez, coloca na sua autobiografia, onde ele aprendeu também essa máxima da solidariedade nesse sentido. Não é entre iguais, é quem precisa, é quem tem sede. Uma vez, viu, eu estava com muita sede, eu gritava por água depois de uma sessão de tortura e depois de uma malária. Você sabe que a malária dá sede por causa da febre. E uma pessoa que eu não conhecia nem nada, ela jogou uma garrafa de água mineral por baixo da porta. Aquilo ali foi como se eu estivesse recebendo a minha verdadeira liberdade, porque era água que eu pedia e queria água. É nesse sentido que eu acho que é esse resgate que você fez aí, que eu acho muito importante, porque mexe com as entranhas subjetivas da alma, do corpo, da gente. E aí não é essa pregação prosaica, mentirosa, farisaica, do ódio, do medo, de transformar as pessoas em objeto. E eu acho que, só acrescentando, as pessoas perguntam como o Lula vai fazer. O Lula vai fazer o que ele fez quando governou. Não teve uma perseguição religiosa, não teve uma perseguição à igreja. Ele aprovou leis que garantiu a pluralidade religiosa, que garantiu a relação respeitosa do governo e do Estado com as religiões. Nós vamos ter uma relação de respeito. Eu era presidente do PT no início do governo Lula e vivi isso de maneira muito concreta. Eu acho até, Ava Santiago, que uma lição que vocês dão para nós, da esquerda, é que nós temos que ir lá na base, nós temos que ir lá no povo, nós temos que sair da institucionalidade por cima e ir para a relação de base concreta, a relação com o povo, com as suas angústias, com seus problemas, que, de uma certa maneira, a esquerda se afastou um pouco dela ter ficado muito na institucionalidade. É isso que eu queria acrescentar nesse nosso debate, nessa nossa conversa. Eu queria aproveitar essa fala do Genuíno para fazer uma pergunta para a Ava. Ava, como consegue se conversar? Porque há uma contradição nesse universo dos evangélicos e desse processo eleitoral, que é que as pessoas que recebem até 2 salários mínimos estão com Lula na sua maioria. E essas pessoas são as pessoas que compõem a base da igreja evangélica, como tu bem falaste, são as mulheres, trabalhadores, pretas, né, pessoas que recebem, que vivem na base mesmo da nossa sociedade. Mas dentro da igreja evangélica, essas pessoas estão com Bolsonaro, na sua maioria. Essa pauta da questão, por exemplo, econômica e social, da vida real, ela consegue chegar até os evangélicos para além das pautas de costume? Não sei se tu conseguiu entender assim, o que eu estou querendo te perguntar. Essa pauta real, assim, do valorização do salário, da precarização do trabalho, ela consegue se sobrepor à pauta dos costumes entre os evangélicos? Se sobrepor, não, mas disputa. Disputa. Eu acho que é importante compreender que esse mesmo público
que é o público que mais vota no Lula fora das nossas igrejas, também é o público que tem uma relação mais direta de dependência emocional e espiritual dos seus líderes religiosos diretamente. Então, ao mesmo tempo em que o Lula consegue e o PT consegue acessar essas pessoas fora das comunidades de fé a partir dos programas econômicos, dentro da comunidade de fé também existe uma correlação de muito maior proximidade e dependência da aprovação do seu pastor. Por que eu estou dizendo isso? Eu criei na minha igreja o primeiro núcleo de enfrentamento à violência de gênero em uma Assembleia de Deus no Brasil. Isso muito antes de eu me tornar vereadora. Eu já atuava com educação popular em gênero nos meios seculares, escolas, universidades, política pública e tudo. E aí eu sempre identificava entre as vítimas mulheres crentes. E aí eu parei para pensar o que elas tinham em comum, e a maioria delas tinha em comum o fato de que a relação com a sua comunidade de fé fazia com que elas não procurassem ajuda para sair daquele vínculo abusivo ou violento dentro dos seus lares. Então, eu conversei com o meu pastor na época e ele me permitiu criar esse núcleo. A partir de então, a gente já acolheu centenas de denúncias de mulheres crentes. E, ao contrário do que se diz, elas não são vítimas do marido bêbado, do marido desviado, do marido endemoniado, não. Elas são vítimas do marido crente, que às vezes é ministro de louvor, é diácono, está ali na igreja ensinando outras famílias e judiando das suas próprias famílias, e sendo perverso com as suas próprias famílias. E aí, quando a gente vai entender a razão dessas mulheres não denunciarem, elas falam, eu quero continuar cantando na igreja, ou eu não quero ser responsável pela destruição do ministério do meu marido. Eu acho que eu vou receber a punição de Deus se esse meu marido, que é um homem de Deus, que é um pastor tão bom, se ele perder o cargo de pastor porque ele perdeu a cabeça comigo. Essa leitura me leva a concluir, trazendo para o cenário eleitoral, que quanto maior o empobrecimento, maior o vínculo de dependência com a sua comunidade de fé, que geralmente esse empobrecimento ele é sanado de alguma forma pela sua comunidade de fé. Só que nesse momento, justamente essa dependência é que tem feito ser mais difícil alcançar essas pessoas com a pauta econômica. Muito bom. Muito bom, muito bom. Quer falar? Estamos chegando mais chats também, né? E só pedir para a galera, não tá faltando tanto assim de contribuições, mas a gente precisa mesmo da ajuda de vocês. E dá uma boa notícia aqui. Eu tô aqui com o número, graças a essa live excelente que a gente está fazendo aqui, batemos mais uma marca, 280 mil inscritos hoje, gente. A gente está crescendo 1.000 por dia, período eleitoral, um período difícil, em que a gente está sofrendo, né, Mafê, com essas pesquisas que saem, também com a moral da nossa tropa, mas é o que a gente estava falando com o Genuíno no começo. O Lula teve a maior votação dele da história. Isso é uma coisa que a gente não pode desanimar, né, Ava? A gente está enfrentando aí grupos extremamente organizados, né? E de uma certa forma, isso que eu queria te perguntar agora, menos como evangélica e mais como integrante do PSDB. Essa aliança que está em torno do Lula é inédita também, né? Sim. Eu quero só mencionar uma coisa importante dentro desse dado, né, de que o Lula teve uma votação recorde entre evangélicos. Eu não posso afirmar isso porque a gente vai ter que estudar melhor, mas eu arrisco dizer que são as mulheres crentes, porque somos nós. São as mães pentecostais que vão no mercado, são as mães pentecostais que perdem o emprego porque não tem onde deixar sua criança, são as mães pentecostais que experimentam primeiro o empobrecimento e que mais sofrem com esse empobrecimento porque elas estão lá de joelho no chão, pensando, meu Deus, o que é que meu filho vai comer amanhã? Então, essas mulheres, elas se sensibilizam mais com as necessidades práticas da vida e, por isso, elas rejeitam mais o Bolsonaro, e eu tenho certeza que essa vitória ela tem um componente de classe e de gênero muito forte também entre evangélicos. Essa vitória não, esse aumento, né? Agora, em relação às alianças, é interessante observar isso, porque o Bolsonaro, ele ampliou um espectro de rejeição, não que o Lula seja
o sinônimo de democracia, mas estar com Lula nesse momento é defender a democracia. Então, quando o Bolsonaro ataca a democracia, ele eleva o Lula ao status de sinônimo da democracia. É claro que a democracia é muito maior do que o Lula, muito maior que o PT, muito maior que todos nós. Só que na medida em que o antagonista do Lula é a antítese dos valores democráticos, o Lula se torna, consequentemente, o sinônimo desses valores. Então, se a gente for pensar numa semiótica, numa análise do discurso da política, o Bolsonaro está fazendo com que o Lula seja entendido pela classe política brasileira como sinônimo da democracia, de tal modo que adversários históricos do PT estão com o Lula, não para defender a pessoa do Lula especificamente, mas para defender as instituições e os valores democráticos que o Lula respeita e o Bolsonaro não. Então, é isso que o Bolsonaro conseguiu fazer. Ele conseguiu ampliar o espectro do Lula, porque ele se colocou tão na antítese de tudo que os democratas defendem, que a única alternativa para os democratas é estar com Lula. Exatamente. Aumentou a simbologia do Lula nesse processo como um todo, né? É uma percepção É um poder que até simbólico vocês... que ele entregou. Eu falo com a tranquilidade, eu sempre fui do PSDB, eu sempre fiz oposição ao PT. Eu era oposição ao PT quando eu fazia faculdade, porque eu fazia um debate e os meus amigos petistas, são todos meus amigos, e votaram em mim, inclusive, e eles falaram, você é a primeira pessoa que me faz botar um 45 na urna, você me paga, não sei o quê. Porque a gente fazia um debate qualificado, a gente fazia um debate de teses, e eu disputava esse debate sobre um outro espectro, que era bem o que o Genuíno falou. Vocês são muito arrogantes. Vocês estão me chamando de elitista, mas eu sou órfã, eu sou da escola pública e vocês são tudo de escola particular. O que vocês estão falando comigo? E aí a gente fazia eu chamava a atenção, olha isso, como tucana, dos meus amigos petistas da faculdade, sob uma perspectiva dentro disso que o próprio Genuíno mencionou, de classe social, do distanciamento da base. E por que eu vou convergir agora e declarei voto no Lula logo no primeiro turno? Porque foi durante... Olha isso. Eu era a única tucana no curso de Ciências Sociais, no longínquo ano de 2006, na Universidade Federal de Goiás. Eu nunca fui agredida, eu nunca fui ofendida, eu nunca fui impedida de participar de nenhum tipo de programa de pesquisa, de grupo de trabalho, do que quer que seja. Eu construí relacionamentos divergentes, profundos e verdadeiros. É isso que coloca os democratas hoje ao lado do PT, ao lado do Lula, para disputar o modelo de país que a gente quer. Ô, Genuíno, e ainda bem que a gente tem o Lula como candidato, né? Porque se fosse depender de outros nomes, a gente ia entregar o país de novo pro Bolsonaro. Porque aí, Pedro e Ava Santiago e Maria Fernanda, o regime democrático, ele se baseia na pluralidade, na diversidade. O outro, você faz o diálogo. O outro, você concorda ou discorda. O regime democrático é o consenso e disputa e consenso. Não é essa guerra interminável, binária. Por isso que o Brasil tem ainda uma construção democrática para fazer, porque as nossas relações, pelos 300 anos de escravidão, por essa visão de dominação arcaica, machista, a mulher garantiu o direito de voto em 1934, a maneira como as rebeliões populares foram massacradas, você tem uma cultura autoritária, machista, patriarcal e racista. E os democratas, os que defendem uma sociedade arejada, pluralista, humanista, tem uma tarefa gigantesca pela frente, eu acho. Nesse sentido, nós estamos numa encruzilhada. Eu concordo com a Ava Santiago. É uma encruzilhada. Ou vai para a escuridão, Ava, no sentido da intolerância, da violência, do medo, ou a gente abre um caminho para discutir o futuro do país. Nós vamos discutir o futuro do país. Nós podemos ter divergências sobre o futuro do país, mas vamos discutir na mesa, no debate, na conversa. Não é na porrada, na arma, no medo, no tiro. Não é desse jeito. Então, eu acho que essa encruzilhada está marcando a nossa história. De uma certa maneira, a gente tem que passar por uma purgação. Uma purgação no sentido de reconstruir e transformar, que é um processo contínuo.
E a gente vai aprendendo em cada momento, em cada passo dessa construção. E eu acho que o Lula tem noção que ele é maior do que ele próprio. Ele é aquela história da simbologia do velho e do novo. É aquela ideia de que as pessoas realizam no voto nele algo maior do que ele. É isso que a gente tem que compreender. Inclusive o PT compreender isso nessa visão tolerante, pluralista, de diálogo. Eu acho que isso é muito importante, tanto nas diferenças partidárias, como no respeito à pluralidade religiosa, à pluralidade étnica, cultural, social, racial do país. Isso é que é fundamental. O Brasil tem que tirar as algemas da intolerância, do medo, do ódio, da arma. Temos que quebrar essas algemas, que eu acho que é a liberdade. Eu costumo dizer, Ava, Santiago, que no dia da eleição, ganhando a eleição e proclamando o resultado, o ano de 2022 vai começar. E aí nós vamos iniciar o ano de 2022, que tem alguma coisa trancada, tem alguma coisa machucada. É a Covid, é o medo, é uma intolerância, é morte. Nós temos que quebrar isso, que as 100 flores desabrochem, que as coisas apareçam, que alinhar nas famílias, na comunidade, independente desse ou daquele partido, dessa ou daquela religião. Isso é que é fundamental. A gente ter o direito à esperança, à alegria. Isso eu acho fundamental. E eu acho que a gente pode viver esse momento e temos que dar tudo para ganhar a eleição no dia 30. Excelente. Maravilha. Vou ler os superchats, né? Aí a gente passa para as nossas considerações finais. Também está chegando o horário dos nossos entrevistados. A Joyce Souza, estou apaixonada pelas falas da Ava. Obrigada, você renova minha fé no ser humano. A Laura Argento, Ava maravilhosa, tua fala inflamada reacende meu amor por Cristo. E sou Lula, que trabalha pela dignidade dos pobres. A Sar, não sou evangélica, mas aprecio esta religião quando utilizada para atingir seu real objetivo. Parabéns, querida Ava. Lula 13 e Haddad 13. O Carlos Eduardo, me parece que, infelizmente, confundiram, não ingenuamente, os objetivos íntimos da fé com a ambição política por parte de lideranças da igreja. O Gilson Alves, Ava, muito bom ouvir sua fala, vinda de Goiás, também meu estado de criação, com muitos bolsonaristas, infelizmente. Felipe Carvalho, o primeiro desses grupos conservadores organizados foi a Rádio Melodia, voltada para o público gospel, gestada aqui no Rio de Janeiro em 1980 por Eduardo Cunha. E a Silvia... não? A Silvia Eu conheço Bazon. a rádio, era a rádio que tinha o Bom Dia Presidente com o garotinho, olha o delírio. A Silvia Bazon. É importante acessar a live de Lula de várias formas. Acessem pelo PC, celular, laptop, tablet. Vamos multiplicar os acessos. Hoje, 19h30 com Janones. Às 19 horas, a live com Janones, não é 19h30, gente. 19. Bom, aqui é o Gema Forte, excelente programa, parabéns a todos. Sigam pingando que ainda faltam uns trocadinhos para a gente bater a live, a meta da live e um novo membro. Queria passar então, né, Pedro, para os nossos convidados, para suas considerações finais e gostaria de ouvir dos dois qual é o nosso principal desafio aí para essa reta finalíssima dessas eleições agora no segundo turno. Vou aumentar a pergunta da Mafia. O que a gente precisa fazer nesses últimos dias? O que falta na nossa campanha de cada um de nós? O Genuíno acho que eu sei que vai responder, mas vamos lá. Bora lá, Genuíno. Olha, conversar, dialogar. Falei. Tinha certeza. Rua. Ficar fazendo muita coisa, não ficar de cara feia, não ficar pessimista, não ficar com medo e abraçar as pessoas, dialogar, principalmente focando naqueles eleitores que ainda estão indecisos ou que podem anular o voto, para comparecer o dia 30. Nós temos que fazer do dia 30 um dia de uma verdadeira rebelião cívica e eleitoral pelo futuro desse país. Eu acho que a gente pode ser protagonista desse novo amanhã. Eu vivi vários momentos da minha vida, Ava, Santiago, que a gente aprende a sonhar, aprende a ter a utopia, aprende a caminhar caminhando. E sempre eu aprendi que a gente nasce, em alguns momentos, da cinza como fênix. Em alguns momentos, a gente sempre constrói. Para isso, a gente não pode ser arrogante, a gente não pode ser dono da verdade, a gente tem que abraçar.
E eu acho que uma coisa que o povo brasileiro está precisando é de colo, abraço, ouvir e a gente ser parceiro dele para essa caminhada que dia 30 é apenas um ponto dela e espero que esse ponto seja Lula 13, povo na rua. Muito bom. Ava? Olha, que privilégio, que honra estar com uma das pessoas que dedicou realmente a sua vida a defender a democracia como Genuíno. Eu vou comentar, vou fazer uma fofoquinha aqui da minha vida pessoal, que há um tempo atrás eu estava muito triste com toda essa ameaça às instituições, pensando no meu lugar de parlamentar e mulher, né? Eu fui alvo de algumas violências políticas de gênero que eu precisei recorrer à polícia, e meu filho tem só 3 anos, né? E aí eu, fazendo uma reflexão assim, só de ilação, eu perguntei para o meu marido, amor, a gente, se tiver que ir para a guerra, assim, para lutar armada, a gente vai ou a gente foge? E aí eu falei, eu fujo, tranquilo, eu fujo porque eu quero ficar pertinho do meu Davizinho, que é meu bebê, que na época tinha 2 anos. Então, Genuíno, estar ao seu lado aqui é muito inspirador para mim, me emociona muito. Muito obrigado. Porque é de uma grandeza que eu te digo, eu não teria. Santiago, eu estou emocionado com a tua declaração. Muito obrigado de coração, viu? E dizer, gente, que o primeiro passo que a gente precisa é não atacar as pessoas que nós queremos o voto, né? Isso sempre me irritou. Eu nunca usei, e eu já tive muita briga, inclusive com grandes amigos de esquerda, por usarem expressões como pobre de direita, porque eu acho que é de uma arrogância e de uma descompreensão do que é o Brasil muito grande. Eu me lembro muito, é um exemplo que eu sempre cito, que é o seguinte: se uma pessoa pobre está andando de ônibus, uma mulher pobre andando de ônibus, e ela está pagando o celular dela em 20 prestações, e ela está voltando para casa no 3º ônibus e roubam o celular dela, eu não tenho como dizer a ela que ainda vai ficar pagando as prestações desse celular, que ela tem que se preocupar com quem lhe roubou. Quem tem que se preocupar com quem lhe roubou somos nós, agentes públicos. Quem tem que garantir que essa mulher chegue em casa com segurança somos nós, agentes públicos. Então, e aí eu me lembro que essa discussão ela não é nova. Quem conhece, ama Racionais como eu, sabe de um trecho do artigo 157 que o Brau discute com o Blue, né? Eu acho, não sei se vocês estão lembrados do que eu estou falando, que ele fala, tiazinha trabalha há 30 anos e anda a pé, às vezes cagueta de revolta, né? E o Brau responde, que não é nada disso não, você está nessa revolta com o governo, não comigo, as conversas. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que o nosso interlocutor ainda tem algumas compreensões que a gente só vai alcançar com diálogo, entendendo o ponto de partida dele. Tem gente que é mau caráter, mas não são 50 milhões de mau caráter. E se a gente não conseguir fazer essa leitura, a gente vai mirar no Bolsonaro e acertar no eleitor que pode virar eleitor do Lula e que não virou ainda por falta de alguém que lhe compreenda. O segundo ponto é manter os votos que a gente conseguiu até aqui e, enfrentando as mentiras, segurar a curva de ascensão do Bolsonaro. Eu tenho avaliado, e é claro que é um olhar absolutamente sem metodologia científica, é só empírico, mas a curva de crescimento do Bolsonaro está 100% sustentada na indústria de mentiras. Se a gente consegue esvaziar a indústria de mentiras e conter o alcance dessa indústria, a gente também freia o crescimento do Bolsonaro. Então, manter a esperança, a capacidade de enxergar o outro no debate político, a empatia na hora de virar voto e a firmeza na verdade para conter as mentiras, é assim que nós vamos ser vitoriosas e vitoriosos no dia 30 e o Brasil vai voltar a ter esperança. Maravilha, que coisa boa essa live, era tudo que a gente precisava hoje, esse encontro. Injeção de ânimo em todo mundo, gente. Muito obrigado, Valeu. Ava, muito obrigado, Genuíno. Bom descanso, gente. Beijão em vocês, Força pra todos beijão, nós. boa Beijo, luta, família. força, tchau.